Bem, pessoal, vamos lá, vamos começar a nossa videoaula. Nessa videoaula, a gente vai trabalhar a parte de função modular. Essa parte está presente lá na página 25 e é a última parte do capítulo 4, tá? O interessante é que nessa parte de função modular, a gente vai trabalhar já em cima do gráfico, tá? Essa parte de função é mais simples, até mais simples se você reconhecer a propriedade principal do que é um módulo, né? Você tem que lembrar que um módulo, obrigatoriamente, ele tem dois valores, né? Ou pode ser o x, lembrando que todo módulo ele é positivo, mas quando você vai transformar, você tem que adotar esses dois valores, né? Ele sempre, módulo, ele vai ter dois valores, um positivo e outro quando o dentro do módulo, o valor que está dentro do módulo, né? Lembrando que a gente trabalha isso, o valor que está dentro do módulo também pode ser negativo, quando ele for, claro, esse x ele for menor que zero, né? E para a gente começar a trabalhar aqui, a gente já vai começar a trabalhar em cima de uma situação, tá? É bem simples. Mas antes disso, você tem que lembrar, gente, é muito importante a aula que a gente fez terça-feira, tá? Porque na terça-feira a gente trabalhou muito essa parte aqui, né? Ou seja um número real A maior que zero, porque todo resultado de um módulo tem que ser maior que zero, isso é fato, né? Você tem que lembrar disso, gente. Senão você não vai conseguir fazer, não vai conseguir entender o que é função modular. Então, o módulo de x, ele vai ser menor do que a, né, no caso, se o que, né? Adotando esse intervalo, né? Menos a tem que ser menor do que x, menor que a. Ou seja, quando o x está no meio, isso quer dizer que é esse intervalozinho aqui. Lembra disso, tá, gente? Porque quando a gente for fazer o gráfico, a gente vai precisar dessa parte. E essa última parte aqui, quando o módulo for maior que zero. Então, quando ele for maior que zero, ele adota dois valores, né? Quando x é maior, ou, perdão, menor do que menos a, que é essa partezinha aqui, né? E quando x for maior que a, que seria essa parte aqui. Isso daqui é para quando for maior e isso daqui para quando for menor. Não esquece essa parte, tá? Então, vamos agora para a aula e vamos entender aqui já na base da situação, certo? Ele está dizendo aqui, ó, para construir o gráfico de uma função f de x, onde ele está dando uma função bem simples, módulo de x, estudamos suas condições separadamente, tá? Primeiro, a gente vai fazer quando esse módulo de x ele for positivo. Lembrando, são dois valores, duas equações que você tem que fazer. Então, quando o x for maior ou igual a zero. Ou seja, vamos atribuir valores de x, onde o f de x vai ser sempre o quê? O próprio x, né? Porque o módulo de x vai ser ele mesmo. Então, o módulo de zero é quem? É zero. O módulo de 1 é 1, ok? Aqui a gente só precisa esses dois valores para montar um gráfico, né? Então, montando um gráfico aqui, a gente já sabe que os módulos eles têm que ter resultados positivos, então o eixo vai sempre estar acima do eixo x, né? Porque é a parte positiva. Se você pegar os pontos aqui, ó, esse pontozinho aqui tem o ponto 1 e 1, que é esse gráfico aqui. Quando for zero, o f de x também é zero, lembrando que o meu f de x é o eixo y, né? Então, tá aqui, ó. Quando o módulo for 2, né? Quando for 2, o y vai ser quanto? Vai ser 2. Quando o meu módulo for 3, o meu resultado vai ser quem? Vai ser 3, né? E assim sucessivamente. Isso quando o x for maior ou igual a zero. Vamos prosseguir aqui essa parte, tá? Agora a gente, como adotar, tem dois valores. Agora vamos para o segundo valor. O segundo valor seria o quê, gente? Seria quando a parte do x que está dentro do módulo, quando esse módulo aqui, o x que está aqui dentro, for menor do que zero. Então, quando ele for menor que zero, a minha função ela vai tender a ser o quê? Menos x, né? Ou seja, eu vou considerar valores negativos, menos x, ou seja, valores menores que zero. Então, eu vou considerar o próprio zero. Quando eu tiver zero, minha função f de x também vai ser zero, tá aqui, ó, certo? Quando o meu x for menos 1, quando esse x for menos 1, o meu resultado é 1, certo? Ó, meu resultado é 1. Ah, professor, eu entendi. Por que é 1 se aqui está dizendo que é menos x? Porque lembre-se que é menos o da fórmula, menos o x que você adotou. Então, seria menos, abre parênteses, né? Abre parênteses aqui,
menos 1, né? Fecha parênteses. Aí menos com menos vai dar o quê? Vai dar mais, né? Então vai dar mais 1, ó. Por isso que aqui ficou mais 1, certo? Então, assim sucessivamente, certo? Ou seja, quando for menos 2, o módulo de menos 2 é quem? É 2, né? Ou seja, seria menos 2, né? E assim sucessivamente, né? Olha aqui o pontozinho aqui, certo? Agora, como a gente está trabalhando apenas uma única função, que é f de x, né? E f de x igual a módulo de x, então o que você tem que fazer? Você vai ter que unir esse com esse outro lado aqui, né? Então, fazendo essa união, ó, unindo as duas condições em apenas um gráfico, temos o gráfico da função modular f de x igual a x. Veja que eu reuni todos os valores, tá? Os valores que são menores que zero, né? E os valores que são maiores ou iguais a zeros, né? Que estão aqui. Aí você reuniu todos os pontos, ó, todos os pontos, você vai ver que o gráfico vai estar em cima dessa linha, né? Ó, em cima dessa linha. Agora, pessoal, presta bem atenção, tá? Que o sentido do gráfico nem sempre vai ser assim. Isso depende de qual função é. No caso aqui, a gente tem um módulo de uma função da equação do primeiro grau. Então, é bem simples, é uma linha reta, né? A gente já viu que função polinomial do primeiro grau é uma reta linear, né? E isso vai alterar, o gráfico vai alterar de acordo com as funções que vai aparecer aqui, né? Ou seja, se for uma equação de segundo grau e aí por diante, tá? Ou seja, está aqui a reunião de todos. Quando ele é positivo, maior que zero, ou seja, quando os meus valores de x é maior que zero, tendência para o lado direito. Quando os meus valores de x, que está dentro do módulo, for negativo, tem essa situação aí, ok? Beleza? Ó, pessoal, vamos começar aqui com um exemplo, tá? Um exemplo bem básico aqui. Essa parte aqui é bem importante você observar e prestar bem atenção, tá? Ó, construção do gráfico. Construo o gráfico onde eu tenho g de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 4. Veja que está dentro do módulo, né? Ou seja, primeira coisa que a gente precisa fazer, primeiro passo, ó, vai anotando, tá, gente? Para quando vocês forem fazer as atividades e fazer o trabalho previsto para segunda-feira, você não ter dificuldade. Então, vai anotando. Primeira coisa, vamos tirar do módulo, né? Primeira coisa, a gente vai resolver esta equação, certo? Na fórmula de Bhaskara, né? Delta igual a 9, x' e x duas linhas menos vai dar 4, né? Já vimos aqui que isso aqui é o quê? Uma equação de segundo grau, ou seja, o formato do meu gráfico, né, é uma parábola, né? Aí vamos lá, ó, e o discriminante é maior que zero, né, que deu 9. Em seguida, segundo passo, você vai tirar o x-vértice e o y-vértice, porque se trata de uma parábola, então a gente tem que saber onde é o limite dela, né? Então, fazendo isso aqui, substituindo o b pelo menos 5, né? Ou seja, vai ficar menos 5, o 2 vezes a aqui, o valor de delta que você achou, o 4 vezes a. Beleza, enfim, achou o x-vértice e o y-vértice. Beleza. Esses são os primeiros passos. Agora, vamos lá. Depois, para construirmos seu gráfico, estudamos separadamente as condições da função x ao quadrado menos 5x mais 4. Como assim separadamente? Lembre que quando eu tenho um módulo, eu tenho que obrigatoriamente ter duas situações. Quando for maior que zero e quando for menor que zero. Primeiro caso, se x ao quadrado menos 5 mais 4 for maior que zero, vamos lá, aí eu volto para essa parte que você tem que entender. Veja só essa parte, maior ou igual a zero. O que é que diz quando é maior ou igual a zero? É essa situação aqui, ó. Ou seja, o meu x tem que ser menor do que menos a ou x maior do que a. O meu gráfico seria esse daqui, né? Esse daqui. Então, beleza, sabendo disso, vamos lá. Veja, por isso que a gente encontrou as raízes, então eu tenho x menor ou igual a 1. Por que menor ou igual? Olha para cá, tá? Menor ou igual a 1 ou x maior ou igual a 4. Ah, professor, como foi que você pegou isso aqui? A gente não fez isso aqui, ó. Certo? Então, a gente só vai substituir
nesta situação aqui, ó. Nesta situação aqui, certo? Se você ver, isso aqui é igual a isso daqui, tá? Logo, x ao quadrado menos 5x mais 4 maior que zero, ou seja, que é a mesma coisa da função, né? Da função, vamos chamar de função g de x, certo? Essa função aqui, né? Que é o que a gente quer. Beleza. Aí, vamos lá. Na parte de g de x. Neste caso, temos uma função de segundo grau, onde o a é maior ou igual ou maior que zero, né? Ó, veja que o valor do meu a ele é maior que zero, ou seja, a parábola tem uma concavidade voltada para cima, né? Veja que a gente está fazendo separado, a gente está fazendo primeira parte maior, né? Então, vamos lá, ó. Veja o gráfico como é que vai ficar. Quando você colocar isso tudo, você vai ver que o gráfico vai ficar deste jeito aqui, tá, pessoal? Desse jeito aqui, ó. Ó, veja que o 4, que é o nosso y, é onde vai a minha parábola vai passar em cima do 4, né? Do eixo y, vai passar em cima da parte 4, né? Se você observar, tá aqui, ó, o eixo, onde ela está na parte do 4, né? E aqui, ó, se você perceber, ó, 1 e o 4. O 1 e o 4 é o quê? As nossas raízes que a gente encontrou, ó, o 1 e o 4, certo? Daí, você não encontrou o x vértice e o y vértice, né? Que é o nosso vértice da parábola. O nosso vértice da parábola está aqui, ó. Tá bem aqui, ó, os valores, tá? Tá bem aqui os valores. Beleza. Sabendo disso, construímos o nosso gráfico quando ele for positivo. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa quando ele for negativo. Ou seja, pessoal, o sentido dele vai mudar. Se aqui é positivo, a parábola está voltada para cima, né? Com cavidade voltada para cima. Ou seja, o meu, quando for negativo, vai estar voltado para baixo. Veja só o intervalo, tá? Ou seja, o x ao quadrado menos 5x mais 4, ele for menor do que zero. Olha a situação aqui, olha o intervalo, tá, pessoal? Veja, 1, que é a raiz, menor que x, menor que 4. Por que isso, pessoal? Vamos lá. Porque agora a gente está trabalhando menor, né? Ó, a gente está trabalhando menor. Então, a gente vai ter que substituir em relação a isso daqui, tá? Muito importante você trabalhar isso. Ó, veja, a gente só pegou as raízes que a gente encontrou e botou em intervalo. Ou seja, x ao quadrado menos 5x mais 4 é menor do que zero. Quando isso acontece? Quando o g de x ele tiver valores só negativos. Então, você vai pegar aquela função que você tinha original e vai transformar ela negativa, né? Ou seja, vai trocar todos os sinais, né? Então, por quê? Porque módulo tem tanto positivo quanto negativo, né? Então, veja que mudou tudo, ó. Menos x ao quadrado mais 4x menos 4. Nesse caso, temos uma função do segundo grau com o quê, gente? Ó, o a ele é menor que zero. O a ele é menor que zero, ou seja, minha parábola está voltada para baixo. Ou seja, cujo gráfico é uma parábola com cavidade voltada para baixo. Construindo o gráfico dessa função, obtemos. Veja que aqui a gente tem o mesmo x vértice e o y vértice, né? Praticamente, a parábola ela está o oposto, né, dessa situação aqui. Praticamente vai ser o oposto dessa situação aí, tá? Aí, para finalizar, a gente vai fazer essa união deste gráfico com este gráfico em um plano cartesiano só. Veja, observe que os gráficos de ambas as funções possuem as mesmas raízes, mas são parábolas com concavidades opostas, né? Uma quando foi positiva, com cavidade voltada para cima, uma quando for negativa, com cavidade voltada para baixo. Como nos interessa apenas o módulo de x ao quadrado menos 5x mais 4, e você sabe que todo módulo ele tem que ser positivo, ou seja, para obter o gráfico de g, devemos conservar os pontos de ordenadas não negativos, ou seja, vai repetir os não negativos, e transformar os de ordenadas negativas em sentidos simétricos. Como assim, professor? É bem simples, gente. O que for negativo, você troca pelo seu simétrico, que é o quê? O positivo. Se você observar aqui no gráfico, ó,
Aqui eu tenho a parábola, essa partezinha aqui seria o meu primeiro gráfico, né? E essa outra parte aqui, ó, quando eu venho para cá, seria o meu outro gráfico. Ó, se você ver, ó, é isso daqui, que é essa partezinha aqui, ó, tá vendo? E essa partezinha aqui que a gente uniu é essa partezinha aqui. Mas como você sabe que toda função modular, todo módulo, ele só adota valores positivos, então eu vou desconsiderar toda essa partezinha aqui. Por isso que meu gráfico ele só tem esse formato de W, entendeu? Então, você vai desconsiderar essa parte. Em outras palavras, o que foi que ele fez, tá? O que era negativo, ele botou o quê? Positivo. Veja que essa partezinha aqui, ó, por que a minha parábola ficou assim, ó? Veja que essa partezinha aqui é negativo, negativo. Então, o que foi que ele fez? Ele trocou, em vez de ser menos 2, passou a ser 2. Em vez de ser menos 1, passou a ser 1. Por isso que ele trocou apenas os valores. Gente, é muito fácil essa parte, tá, pessoal? Muito fácil mesmo. Ou seja, temos aí como fazer uma função de segundo grau. Agora, cuidado, gente, tá? Ah, professor, então quer dizer que toda vez quando a gente tiver a função modular, vai ter esse formato? Nem sempre, tá, pessoal? Porque aqui é só o módulo. Imagine se fosse um módulo menos alguma coisa, certo? Aí, claramente, vai ser bem diferente, né? Ó, aqui tem outra situação, pessoal. Vê só. Ó, pronto, essa situação aqui, ó, veja que esse exemplo aqui já é diferente. Por que esse seria diferente? Porque seria um módulo depois menos 2. Aí, claro, essa parte aqui vai adotar valores negativos, sim, por conta desse menos 2. Enfim, pessoal, veja só aqui essa parte aqui para a gente finalizar. Ó, veja só, o gráfico abaixo representa f de x, esboce no mesmo plano cartesiano o gráfico de g de x quando ele for um módulo. Ou seja, essa função quando receber um módulo. Veja só, essa é uma função normal f de x, normal, sem módulo. E agora, com módulo, veja o que foi que aconteceu. A gente repetiu essa partezinha aqui, ó. A gente repetiu essa partezinha aqui todinha, tá vendo? Repetiu essa parte todinha. E essa parte aqui, que está recebendo valores negativos, porque está abaixo do eixo x, ela vai agora voltar para cima. Ou seja, a gente vai fazer o oposto, certo? Ó, veja aqui o meu gráfico, agora quando ele tiver módulo, quando minha função ela tem módulo, ela vai só adotar os lados, o eixo de x positivo, tá? Ou seja, os valores de y positivo. Então, veja que aqui também virou o oposto, tá, pessoal? É isso, pessoal. Ó, separei aqui para finalizar a aula, para não ficar muito grande, para a gente finalizar a mesma aula. Ó, vê só, eu tenho aqui uma função, aqui eu tenho uma função, essa funçãozinha aqui, ó, módulo de menos x ao quadrado mais 4. Ela vai adotar essa partezinha aqui, tá vendo? Ó? Veja o formato, vai ser isso aqui. Agora imagine se essa mesma função não tivesse um módulo. Se ela não tivesse um módulo, ela ia ser desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Que ela ia adotar tanto valores positivos quanto valores negativos. Ou seja, quando eu uno as duas, eu vou unir as duas partes, ó. Veja só, quando eu vou unir essas duas partes, tá aqui, ó. Tá vendo? O módulo aqui quando ela é negativo, quando ela não tem, no caso, quando essa mesma função quando não tem módulo, ela tem parábola voltada para baixo, e quando tem módulo, ela só fica essa parte. Veja que a gente só considerou essa partezinha aqui, tá ok? Então, pessoal, foi essa a nossa videoaula. Bons